Uma boa noite a todos, que as bênçãos e a paz de Cristo Jesus esteja sobre nós. Vamos então, nesta noite, meditar um pouco na palavra de Deus sobre algo bem conhecido, mas que é importante sempre nós estarmos rememorando. E fazendo algumas visitas, então, pessoas, então, estão fora, assim, do conhecimento da Bíblia, né? E nem sabem o que, vamos dizer, a respeito das pessoas que viveram no passado, como foi, né? Então, estudando, eu resolvi fazer este pequeno culto aqui sobre aqueles que já foram transladados e também os que morreram. É muito importante que aqui na Bíblia, logo no começo, em Gênesis 5, assunto bem conhecido de todos, né? Fala então aqui de Enoque. Gênesis 5, verso 21. Ele diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, nós vemos aqui um homem que viveu logo aí, então, no início, né? Antes ainda do dilúvio. E este homem, então, se tornou um homem tão santo aqui na terra, que a terra não era mais digna desse homem. Nós sabemos o trabalho que ele efetuava, era um trabalho, vamos dizer, importante, morava a certa distância da cidade, né? E diz que vinha de vez em quando na cidade fazer algo que era necessário e também ali então ele pregava para pessoas e alguns que queriam saber mais sobre o assunto, ele levava até o seu lugar ali retirado e ali explicava mais sobre essa questão, né? E sobre a salvação que tinha sido estendido então para o homem. Então, Enoque foi um homem exemplo. Aí nós vamos para Primeiro Reis, fala de outra pessoa também. Primeiro não, Segundo Reis 2. Fala de outra pessoa também que acabou sendo também transladada, né? Segundo livro de Reis 2, verso 9. Conhecemos também bem a história, né? Aqui fala então de Elias. Então diz aqui que Elias, ele foi levado ao céu. Então fala aqui que havendo, do 9 em diante, e havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me des dobrada porção por herança do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se farás. Porém, se não me vires, não se fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Então, vemos aqui também este homem de Deus, Elias, né? Viveu sobre a terra e se tornou uma pessoa, então, tão importante para Deus que Deus também o tomou. Nós sabemos que Elias também, quando era na terra, ele era, vamos dizer assim, muito direto, muito temente a Deus, né? Conhecemos a história de que ele, então, acabou ali com desferir, ou seja, acabou com 850 profetas lá de Astarote e de Baal, né? E isso, então, por causa da sua firmeza, né? Vemos, então, que isto aconteceu e ele foi tomado, então, por Deus. Existe um texto, irmãos, em Romanos 5, verso 14, um texto muito importante, aonde a gente, sem ter entendimento, existe pessoas que também não sabem disso, né? Esse texto de 5,14, ele mostra, então, aqui, diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual purificava aquele que havia de vir. Então, vemos aqui o texto dizendo, então, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, quando nós não sabemos, ficamos pensando, então, como foi que a morte reinou desde Adão até Moisés? Né? Por que esse palavreado, né? Por que isso aqui, então, na Bíblia, aqui falando sobre a morte reinando, então, por um período bem grande aí, né? Nós sabemos que foi, então, desde, vamos dizer, de Adão, passando pelo dilúvio, ainda depois que Moisés, então nós sabemos que vem bem depois. Nesse período, então, diz que a morte, então, estava reinando, né? O porquê do reinar dessa morte, então, né? Porque sempre, o que acontece? Não se tinha ressuscitado ninguém. E tudo que se pensava é que alguém que morresse, morreu, acabou. E se não voltava mais, né? Muito importante nós pensarmos isso, que, na verdade, por esse período, era assim que o povo pensava, que morreu, acabou, né? E nós só vemos, então, na Bíblia, aqui no começo, dizendo sobre que essas pessoas que foram tomadas por Deus, né? E que permanecem no céu. E depois, então, nós vemos em Deuteronômio 34, falando, então, de Moisés, né? Por isso que o texto diz, então, que a morte reinou, então, de Adão até Moisés, né? Deuteronômio, então, ele vai nos explicar 34, falando, então, da morte de Moisés, né? Do verso 1 em diante, ele diz assim: então subiu ao monte da campina de Moabe, ao monte Nebo, ao cume do Pisma, que está de frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, de Dan, e todo o de Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar oriental. E o Neguebe, e as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sobre juramento prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei
eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Verso 5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo as palavras do Senhor. Então, vemos aqui agora mais um que morreu, né? E agora, em cumprimento daquele texto, irmãos, como nós sabemos, depois de Moisés morrer, ainda diz ali, depois continuando lá, que diz que ele foi enterrado e diz que ninguém soube, né, aonde foi colocado, aonde era a sepultura de Moisés, né? Um pouco depois aqui ele diz: então diz aqui, né? No 5 diz: este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, vemos que importante, né? Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. De fato, nós sabemos que o lugar da sepultura pode até ter ficado, mas ele não ficou ali, né? Conhecemos a história. E o importante desse homem, irmãos, que a gente lê aqui, é que esse homem já era de uma idade avançada. O verso 7 diz: tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. E não lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Vemos aí, então, que condição estava Moisés, né? Ainda forte, né? Os olhos claros, só que agora sabemos que o povo de Israel tinha que ocupar, então, a terra prometida, Canaã, a qual o Senhor mostra para ele tudo e diz: olha só que você não vai para lá, né? E aí, então, ali em cima do Monte Nebo, ele, como o guerreiro, então, agora se entrega ali, cede, então, a sua vida, né? Forte, com todo vigor, mas assim aconteceu. E depois nós conhecemos também, irmãos, que, de fato, como diz ali, ninguém sabe da sepultura. Aqui em Judas 1, verso 9, ele diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu em proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nós conhecemos a história que Moisés, então, não entra na terra prometida por um único pecado cometido, que foi quando o Senhor disse, então, para ele pedir, então, que saísse água da rocha, né, para alimentar o povo, para dar de beber, que as águas que existiam eram amargas. E agora, então, Moisés, ele bate na rocha. Então, devido àquilo, Moisés não pôde entrar na Canaã terrestre, né? E conhecemos a história, então, que Moisés foi o único homem que falava face a face com Deus. Diz que não levantou um outro profeta que falasse assim como Moisés. Moisés, então, ele teve com Deus face a face, né? E falava com ele. Vemos ali, por exemplo, no período quando ele estava no deserto, e agora, então, o povo pede o alimento que não era da vontade de Deus, e ele não tinha condição, então, de suprir o povo daquele alimento, embora fosse contrário à vontade de Deus. Mas ele lhes diz: Senhor, não são filhos meus, mas são teus. E ele fala com Deus. E Deus, então, diz: avisa eles, para eles se preparar, que eu vou enviar, então, se eles estão pedindo o alimento que eles querem, eu vou enviar, então. Então, agora ele pega, avisa o povo, né,
que vai vir, então, o alimento que eles estão pedindo. E Deus manda. Esse era o homem, então, que falava a face com Deus. Esse foi o homem que subiu também no Monte Sinai e recebeu ali as tábuas de pedra, né? Esse foi um homem muito importante na história terrestre, então, do povo de Deus. E agora, então, aqui, quando ele deita lá no Monte Nebo e morre, então não demorou muito tempo, o próprio Cristo, então, veio para ressuscitá-lo, né? E agora, então, quando Cristo veio para ressuscitá-lo, quem estava ali? Também estava ali Satanás. Porque ele disse, ele pecou, bateu na pedra lá. Quer dizer, me pertence, né? Mas nós sabemos que Moisés, então, pediu perdão a Deus, né? E, como sabemos, por que Deus estava ali querendo levar o corpo dele? Não é isso? Se o corpo tinha morrido, estava, vamos dizer, já sendo enterrado, né? Então, nós vemos que o Senhor, ele ressuscita ele. Por isso que ele estava ali do lado do corpo. Ressuscita e leva ele, então, vivo para o céu, né? E nós sabemos que Moisés, então, ele queria entrar na terra prometida, na Canaã terrestre, né? Mas o que aconteceu? Ele não viu o que Deus estava preparando para ele. Era uma coisa melhor do que Canaã terrestre, né? Ele já leva ele, então, para o céu. Moisés, então, de fato, ele vai direto para o céu. E alguém pode dizer assim, não, mas talvez não, não. Ele ressuscitou, ele levou, mas levar o corpo não tinha por que levar um corpo se fosse um corpo sem vida, né, irmãos? Então, ele levou o corpo, como nós sabemos, já ressuscitado, vivo. E nós vamos ler um texto em Mateus 17, onde comprova isso, né? Mateus 17, do verso 1 em diante. Todos conhecem também praticamente essa passagem. Diz assim: 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornava-se branca como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então, vemos aqui quando Cristo veio buscar o corpo, ele levou o corpo com vida. E agora, então, quando está prestes a Cristo, então, ser morto, um pouco antes, eles agora aparecem aqui para confortar Cristo, né? Mostrando que o trabalho dele não seria em vão, porque eles já estavam no céu, mas ainda dependia do sangue do próprio Cristo, né? E vemos aí que o apóstolo viu eles e eles estavam agora, vamos dizer, vivos ali, né? Por isso, então, vemos aí que vem o texto lá de Romanos 5:4. A morte, então, ela durou de Adão até Moisés. Ela reinou, né? Só que quando Moisés ressuscita, então agora já praticamente não, já se quebrou aquilo que não havia ressurreição, né? Mas nós sabemos que Moisés ainda foi muito antes de Jesus. Por isso eles pensavam assim.
Mas ainda encontramos, irmãos, no tempo de Jesus ainda, as pessoas com o mesmo pensamento, né? Nós vamos ler um texto em Lucas 20, verso 27, que diz assim: E chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Nós vemos ainda no período agora aqui, no tempo de Jesus, ainda pessoas com esse pensamento. E isso é o que existia também lá para trás, né? Dizendo então que não havia ressurreição. Esse era um pensamento que existia entre o povo. E agora então, quando Moisés ressuscita, quando Deus leva o corpo, né? E que ele aparece, vamos dizer, lá agora para confortar Cristo, nós vemos que isso, então, já deveria ter caído por terra, né? Mas hoje, nós cremos, então, que todos aqueles que morrerem fiéis em Cristo Jesus, eles, então, serão ressuscitados também, né? Então, nós vemos que ali em Daniel 12, fala ali, então, que todos aqueles que vão fazer parte dos 144 mil e os mais acérrimos inimigos de Satanás, eles vão ressuscitar também. Então, ali fala de uma ressurreição, aonde vai ressuscitar, como nós sabemos, vai ressuscitar, então, duas classes. Até ímpios vai ressuscitar, né? Daniel 12, então ele diz aqui, né? Muitos dos que, 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós sabemos que esses que ressuscitam para a vida eterna, eles ressuscitam, então, para ouvir o concerto de paz, né? E uma grande parte também da grande multidão que morreram também ressuscitam. Então, nós vemos que a ressurreição é uma coisa clara, uma coisa que vai ocorrer. Não adianta, vamos dizer, as pessoas ter pensamento de que não haverá ressurreição. Nós, então, seremos ressuscitados, assim como foi o patriarca, né? Esse Moisés, né? Era isso, então, que eu tinha para apresentar nessa noite. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.